Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Esse é o desejo do meu coração. Estamos aqui para mais uma meditação, seguindo ainda esse projeto dos Salmos, onde nós aprendemos com Jesus que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E hoje nós estamos na sequência desse projeto no nosso Salmo, que é o Salmo de número 18. Nós estamos com o Salmo número 18. E é mais um dos salmos de Davi. E esse salmo de Davi, quando você olha, são 50 versos, é o sexto maior salmo dos 150. É um salmo grande, considerado a comparação com os outros salmos. E nesse salmo de Davi, nós vamos ver que é um salmo de gratidão. É um salmo onde Davi ele manifesta ações de graças ao Senhor. Alguns estudiosos dizem que esse salmo foi escrito após as constantes batalhas e perseguições que ele viveu quando Saul lhe perseguia. Ou seja, é um salmo que ele foi vivido antes de Davi se tornar rei. E muitos dizem que ao se tornar rei, ele escreveu esses salmos como uma ação de graças. Tanto é que esse salmo se repete lá em 1 Samuel, se não me engano, capítulo 22, você vai ver boa parte desse salmo sendo lá repetido também. E esse salmo, sendo um dos salmos de Davi, você vai ver nele, espero que você já tenha lido esse salmo, se você não leu, faça. Você vai ver que ele é recheado de palavras metafóricas. É um dos salmos que realmente mostra o verdadeiro dom poético de Davi. Davi ele vai usar aqui palavras que são realmente metáforas, palavras maravilhosas para poder expressar a sua gratidão a Deus. Mas mesmo sendo um salmo poético, um salmo de louvor, nós conseguimos aprender, como temos feito, várias lições desse salmo, várias aplicações práticas para a nossa vida diária. E sendo uma escola, vamos assim dizer, a vida de Davi, ela vai nos, mais uma vez, trazer algumas lições. Uma coisa fantástica, quando você para poder estudar os personagens bíblicos, você vai ver que mesmo eles sendo falhos, como eu e você, como a Bíblia fala que Elias, ele era sujeito às mesmas paixões que nós e foi usado por Deus tremendamente. Davi, sendo um homem que teve tantas falhas, mas mesmo assim conseguiu nos deixar lições valiosas. Então, queridos, aqui já vai uma primeira lição, embora não estava até aqui no script, mas guarde no seu coração, entenda bem uma coisa, você não é perfeito, eu não sou perfeito, mas isso não quer dizer que nós não podemos deixar bons exemplos a serem seguidos, amém? Assim como Davi e como outros grandes homens de Deus que teve as suas vidas que às vezes teve marcas que foram marcas de vergonha, como o caso de Davi, mas mesmo assim ele deixou grandes lições que nós podemos seguir até hoje. Então, independente se você já falhou no passado, independente se você viveu coisas que hoje você tem vergonha, mas não se esqueça, você pode escrever uma nova história, você pode deixar um legado onde muitos serão abençoados através daquilo que Deus pode fazer através da sua vida, através da minha vida. Então, vamos seguir esse exemplo de Davi, né? Deixar com que as nossas pegadas apontem Cristo, apontem Deus, que as nossas pegadas possam deixar valiosas lições. E vamos lá. Nesse Salmo 18, é um salmo de 50 versos, eu pontuei aqui 5 lições que eu vejo destacadas na vida de Davi. Se você for esmiuçar o salmo, você vai ter muitas outras lições, muitas outras coisas que você pode apontar. Por isso que é importante você leia, porque aquilo que eu trago aqui é apenas aquilo que eu observo e às vezes eu faço algumas seleções daquilo que me chamou a atenção, né? Mas vamos lá. As lições que eu vejo nesse salmo de Davi, elas são realmente de me chamar muita atenção, são lições que elas são mesmo muito valiosas. E a primeira grande lição que eu vejo aqui é que Davi ele tinha um coração que sabia reconhecer os benefícios que Deus lhes concedera. Veja só, Davi, diante de
tanta coisa que ele tinha conquistado, diante da sua bravura, diante, sabe, da sua coragem, diante, sabe, de tanto triunfo, Davi ele sabia reconhecer, olha, todos os benefícios que eu tenho, ele vem de Deus. Sabe, essa é uma das grandes qualidades que fez com que Davi se tornasse quem ele se tornou. Porque Davi, sendo um grande guerreiro que ele era, tanto que no início dali do seu, sabe, da sua vida militar, quando Davi entrava na cidade, tem aquela poesia que fez com que Saul começasse a ter inveja de Davi, porque quando Saul entrava, o povo ovacionava Saul, dizendo, olha, entra Saul que matou os seus milhares. Só que quando Davi entrava, aí vem Davi que matou seus 10 milhares. Ou seja, mesmo Davi sendo aquele guerreiro nato, corajoso, ele sabia reconhecer que que as vitórias que ele recebia não era fruto da sua bravura, não era fruto do seu braço forte, mas sim da bondade de Deus. O verso 4, por exemplo, olha que coisa linda, o verso 4, 5, em diante diz o seguinte, olha, cordéis da morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços da morte me surpreenderam. Na angústia invoquei o Senhor e clamei o meu Deus. Desde o seu santo templo ele ouviu a minha voz e os seus ouvidos chegou ao meu clamor perante a sua face. Olha o 17. 17 diz o seguinte, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos que eu. Sabe, Davi, ele tinha aquela viva consciência de que era Deus que lhe dava vitória, que era Deus que lhe fazia vencer. E esse reconhecimento, ele fazia com que Davi tivesse uma vida de resposta a Deus. Olha só, sabe por que hoje em dia muitas pessoas não conseguem viver uma vida de entrega ao Senhor? É justamente porque falta esse tipo de reconhecimento. Davi ele tinha tanta consciência de que era Deus que lhe dava, era Deus que lhe fazia vencer, que esse reconhecimento levava ele a viver uma vida de entrega completa. Davi, quando você vai ver toda a história dele, ele não era homem de meios termos. Davi não era homem morno. Ele teve falhas, teve seus pecados, mas Davi era alguém intenso. Ele se entregava e se entregava por completo. Tanto que, logo no primeiro verso, quando ele vai começar as suas ações de graça, ele diz o seguinte, olha, eu te amarei do coração, Senhor, ou seja, com todo o meu coração. Davi não era aquele que amava só de palavras, não era aquele que fazia de qualquer jeito, tanto é que lá na frente ele vai falar o seguinte, olha, não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Veja só, essas atitudes de Davi é fruto do reconhecimento que ele tinha da bondade de Deus na sua vida. Essa é a primeira grande lição. Aprenda, querido, a reconhecer a Deus. Quando você aprender a reconhecer de verdade aquilo que Deus tem feito por você, e você aprender a valorizar isso, você vai ver que as suas ações, as suas atitudes para com Deus serão diferentes. Hoje, você vê as pessoas virando as costas para Deus e até os crentes vivendo uma vida de ingratidão, é simplesmente porque não aprenderam a reconhecer o que Deus fez. Não aprenderam a entender aquilo que Deus fez. Pare e pense, olhe de onde Deus te tirou. Olhe para trás, veja aquilo que Deus fez por você. E mesmo que talvez você não seja alguém que tenha uma vida abastada financeiramente, mas veja a vida que Deus te deu, a salvação que Ele te deu, sabe? Peça para que o Espírito Santo ele venha te ensinar a ser reconhecido, a ter reconhecimento por tudo aquilo que Deus te faz. Porque quando nós tivermos esse reconhecimento que Davi tinha, a nossa vida vai ser entregue de uma maneira mais completa, mais plena. Você pode ter certeza, quando você vê uma pessoa que ainda não consegue se entregar a Deus, que vive uma vida espiritual desleixada, é porque ainda não teve o reconhecimento daquilo que Deus fez. A vida de gratidão leva a pessoa a ter uma vida de entrega. É por isso que Davi amava a Deus de uma maneira completa, de uma maneira plena. Essa é a primeira grande lição que eu vejo nesse Salmo 18. A segunda grande lição está lá no verso 19 a 24, e diz o seguinte: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza
das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Sabe, uma coisa que nós podemos aprender aqui com Davi é que, mesmo tendo a consciência que era a bondade de Deus que o acompanhava, Davi também tinha consciência que ele tinha que viver uma vida de integridade diante de Deus. E que essa vida de integridade também lhe trazia benefícios diante do Senhor. Sabe, amados, é aquela questão de que hoje em dia muitas pessoas confundem a graça, pensa que a graça, que é esse favor imerecido de Deus, é como se de repente fosse uma autorização para poder viver de qualquer jeito, porque na verdade somos salvos pela graça, não somos salvos pelas nossas obras. Isso realmente tem uma ponta de verdade, ou seja, não é nossas obras que fazemos que vai nos salvar. Mas só que quando nós temos um encontro com Deus, esse encontro com Deus vai gerar em nós também uma responsabilidade de vida. E Davi tinha essa consciência, que ele sabia que era a bondade de Deus que o abençoava, mas só que ele tinha consciência que ele tinha que viver uma vida de integridade e retidão diante do Senhor. E era assim que ele procurava fazer. Tanto é que aqui, nesse período que ele escreve esses salmos, né, que é referente às perseguições que ele tinha de Saul, Davi era completamente inocente. Mas era inocente não por falta de oportunidade de pecar, tanto que lá na frente, quando Saul vai o perseguir, Davi tem a oportunidade de se vingar de Saul, porque Davi está escondido numa caverna e de repente Saul entra na caverna e não percebe que Davi lá estava. O que Davi fez? Davi honrou a autoridade de Deus sobre a vida de Saul. Davi agiu com retidão, Davi agiu com honestidade. Amados, entenda bem uma coisa, quem dá a vitória é Deus, mas só que uma vez que eu tenho Deus ao meu lado, não tem como viver uma vida, sabe, de pecado, uma vida que venha traduzir, sabe, essa fé em más obras. Não, Deus ao meu lado faz com que eu tenha uma vida de retidão, e essa vida de retidão vai gerar frutos de justiça e frutos de vitória. É como Davi ele expressa aqui claramente. Então entenda bem uma coisa, somos salvos, somos abençoados pela graça de Deus, não é porque merecemos, mas o fato de nós não merecermos não quer dizer que temos que viver de qualquer jeito, como que se dissessem, não mereço mesmo, então é a graça, então vou... Não. Se você foi alcançado por ela, entenda, a vida de retidão, ela acompanha aquele que foi alcançado pela graça. E Davi, ele traz para nós justamente isso, que ele procurava viver uma vida de retidão. Agora, outra coisa que nós aprendemos aqui, que é a terceira ponto que eu quero comentar com você, está no versículo 25 e 26. Olha só. Com o benigno te mostrará benigno, e com o homem sincero te mostrará sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Davi ele tinha uma consciência muito grande da justiça ativa de Deus na lei da semeadura. Sabe, as pessoas nós às vezes esquecemos que a lei da semeadura ela é real. Nós vivemos uma vida de desleixo e queremos colher frutos de prosperidade. Às vezes plantamos cebolas e queremos colher maçãs. E Davi ele vai trazer aqui para nós que ele tinha consciência que a lei da semeadura ela era real e que para poder nós colhermos as bênçãos, tínhamos que plantar bênçãos. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela existe. Às vezes nós queremos dizer assim, olha, Deus é justo, só querendo buscar para nós uma defesa de Deus na nossa causa, como se a justiça de Deus fosse manifesta contra os nossos inimigos apenas. Mas aqui Davi nos mostra que isso, a justiça de Deus, ela funciona para os dois lados. Olha, para aquele que é puro, ele te mostra, ele vai se mostrar puro. Para quem é benigno, Deus vai se mostrar benigno. Entenda bem uma coisa, queridos. A lei da semeadura, ela existe, ela é real. E a lei da semeadura nada mais é do que a justiça de Deus em atividade. Claro, somos beneficiados
pela misericórdia de Deus quando nós reconhecemos. Mas isso não anula a justiça de Deus. Para aqueles que não se arrependem, para aqueles que vivem uma vida desregrada, sem peso nas suas ações, um dia realmente irão presenciar, viver e até muitos irão sofrer a justiça de Deus. Conforme o salmista ele diz aqui, para com o perverso te mostrarás indomável, ou seja, furioso, ou seja, vingador. Guarda isso no seu coração. A lei da semeadura não é um conto de fadas, e não pense que a graça ela veio para poder anular a nossa responsabilidade em agir corretamente. Davi ele traz para nós essa consciência. A quarta lição que eu vejo aqui é que quando aprendemos a viver com o reconhecimento daquilo que Deus nos fez e procuramos a viver com integridade, a nossa fé é fortalecida e aprendemos que com Deus nada é impossível. Vou repetir, quando você aprende a viver com integridade, com gratidão, com uma vida de reconhecimento por aquilo que Deus fez, quando você aprende a detectar Deus em tudo aquilo que Ele faz, e você tem um compromisso de viver com integridade, você vai ser fortalecido na sua fé e você vai aprender que com Deus nada é impossível. Ou seja, a junção da nossa gratidão para com Deus, do reconhecimento de que é Ele que nos dá a vitória, de que é Ele que age em nós, junto com a nossa vida de gratidão, a fé ela é fortalecida. A fé ela encontra, patamares elevados. E esses patamares elevados faz com que, por exemplo, aquilo que Davi diz aqui, por exemplo, nos versos 29, ele diz o seguinte, olha, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão e com o meu Deus saltei uma muralha. Aí no 32 ele fala assim, Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho, faz dos meus pés como os das servas ou das corças e põe-me nas minhas alturas. Sabe o que Davi está querendo dizer aqui? Ele estava querendo dizer o seguinte, ou seja, depois dele declarar que ele reconhecia Deus em todos os seus caminhos, reconhecia Deus em todas as suas vitórias, depois dele reconhecer que também vivia uma vida de retidão, Davi ele fala que esse resultado fazia com que ele se sentisse renovado a cada dia diante do Senhor. Tanto que quando ele diz que os seus pés como os das servas, das corças, ou seja, era como que as servas, né, aquele animal que vive nas montanhas, que saltam com facilidade por aqueles terrenos pedregosos, ou seja, que em meio a tanta instabilidade conseguia ter passos firmes. Mesmo assim, é isso que Davi está dizendo, que quando ele enxergava em Deus a razão das suas vitórias, quando ele vivia em integridade, ele conseguia viver de uma maneira que aquilo que era adversidade era vencido com uma facilidade, não porque ele era forte, mas sim porque Deus é o que cingia ele de força. Ou seja, a sua fé era fortalecida, e essa fé fortalecida fazia com que ele ultrapassasse aquilo que era impossível. Entenda bem uma coisa, queridos. O resultado da nossa vida tem muito a ver com o nosso comportamento diante de Deus, com o reconhecimento que temos diante de Deus. Mas esse reconhecimento tem que nos levar a ter uma vida de integridade diante dele. E quando isso se junta, o resultado ele é fantástico, ele é fabuloso. Nós conquistaremos coisas que os nossos olhos realmente almejam. E quando eu digo isso, não é questão de vaidade, não é questão de soberba, mas sim aquilo que para nós muitas vezes parece ser impossível, Deus faz em nós acontecer. A quinta coisa que eu aprendo nesse salmo é que no final de tudo, ou seja, no final de tudo isso, depois de ter vencido seus grandes inimigos, seus grandes adversários, Davi, ele sabia dar a Deus todo o reconhecimento e todo o louvor. Sabe, aqui no verso 49 ele diz o seguinte, pelo que, ó Senhor, eu te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Sabe, amados, nós temos que aprender a ter esse coração de Davi, que Davi no final de tudo, ou seja, agora ele já está no trono, agora ele já é rei de povos,
Agora, como ele diz até nos versos anteriores, que um povo que ele não conhecia o serviria. Agora já sendo vitorioso, agora já ocupando o trono. Seus inimigos foram todos derrotados. Davi sabia exaltar e glorificar o nome do Senhor. Sabe que muitas vezes esse é o mal da nossa geração. Muitas vezes lutamos, procuramos conquistas e às vezes conseguimos, mas parece que quando alcançamos as conquistas esquecemos do Deus que nos levou até lá. É por isso que muitos se perdem com as riquezas, é por isso que muitos se perdem na fama, é por isso que muitos se perdem nas vitórias. A vitória de muitas pessoas, na verdade, é a razão da sua derrota. É a pedra de tropeço de muitos, foi a conquista que eles tanto almejaram. Sabe por quê? Porque esqueceram de fazer aquilo que Davi fez. Davi, depois de ter vencido, o que ele faz? Ele louva a Deus pelas suas vitórias. Davi, ele, acima de tudo, ele tinha um coração adorador, um coração que reconhecia e que engrandecia a Deus. Ô amado, minha amada, vamos aprender com Davi. Sabe, esse salmo é um salmo grande, realmente tínhamos aqui, poderíamos tirar muitas outras lições, mas eu pontuei essas 5 lições para que nós viéssemos meditar. E você medite, sabe, e aplique na sua vida. Saiba reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Saiba que, mesmo sendo a bondade de Deus que te abençoa, isso não te isenta da responsabilidade de ter uma vida de retidão. Saiba que a lei da semeadura existe. Saiba que, quando você soma a bondade de Deus e a sua retidão, você pode sim vencer aquilo que é impossível, porque Deus o faz vencer. E saiba reconhecer Deus em tudo aquilo que Ele faz. Saiba louvar a Deus. Saiba adorar a Deus depois das vitórias. Vamos aprender com Davi. Amém? Que essa palavra de Deus fique no seu coração e que você venha ter esse hábito de meditar na palavra do Senhor. Eu sei que eu demorei alguns dias para poder postar esse vídeo. Já tenho lido o Salmo vários dias. Mas pronto. Aprove a Deus hoje nós estarmos aqui. E guarde isso no seu coração. Amém? Que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus e nos vemos amanhã, se Deus assim permitir. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.